Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pelas cidades para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. O Rio Grande do Norte é mesmo uma máquina de fazer poetas. E esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a 4ª temporada desse podcast foi realizada com recursos do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Você tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. Eu sou Gonzaga Neto e esse é o Um Poeta em Cada Esquina. Às vezes sinto-me vestido quando, en verdad, me gustaría sentirme desnudo. Pues los tipos desnudos son el universo en su completa coexistencia. Sus angustias son como bosques ya recorridos, conocidos y aceptados. Todavía, camino vestido, con tipos vestidos, con realidades vestidas. Soy solamente conclusiones inútiles. Soy líquido como una filosofía cualquiera, y disfrazo-me de cético, como outra filosofia qualquer. Olá, gente, eu sou Jéssica Santos. Sejam todos, todas, todes muito bem-vindos ao podcast Um Poeta em Cada Esquina, 4ª temporada. Que saudade, que coisa boa, que coisa deliciosa. Podcast com nova temporada, com cenário novo, com novos convidados. Enfim, como eu disse, eu sou Jéssica Santos, sou uma mulher branca de olhos e cabelos castanhos escuros, cabelo curtinho, estou com um vestido meia manga, cor de rosa, brinco preto e uma maquiagem de leve para dar uma disfarçada, com os olhinhos também cor de rosa. Eu adoro a animação de Jéssica, eu queria ser animado na vida dessa forma. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta, né? Eu sou Gonzaga Neto, eu sou um homem negro de pele clara, olhos castanhos claros, cabelo curto, barba, bigode. Estou usando uma camisa preta de manga curta e uma calça branca e um relógio também no braço, cheio de tatuagem. É isso, gente. Sem mais delongas, vamos começar o 20º episódio com um convidado maravilhoso, super especial. Então, hoje conversaremos com ele, que é poeta, diretor e roteirista formado em audiovisual pela UNP e atualmente cursa letras, língua espanhola na UFRN. Olha aí, achei que já tinha errado, mas deu certo. Seja bem-vindo, Alexis. Seja muito bem-vindo, Alexis. Olá, gente, sou eu mesmo. Quem é que me conhece aí eu não sei, mas vamos lá. Bom, fazer audiodescrição? Sim. Como eu disse, eu sou Alexis, eu sou trans não binário, branco, do cabelo preto, com um bigode muito ralo. Eu estou usando um óculos redondo e uma camisa vermelha com listras pretas. Acho que só isso. Eu acho que é isso. E cheio de tatuagem também, ok? Eu esqueci de dizer também, fiquei com invejinha agora. Acho que como é a primeira vez que a gente tá se descrevendo, a gente fica sem saber o que falar. Acho que, não sei, acho que tem dificuldade de dizer quem a gente é às vezes, né? Eu acho que até às vezes a gente não se analisa tanto, né? Tipo, sei lá, de se vestir e só sair. Tipo, eu fui falar da cor dos meus olhos e eu fiquei... Castanho escuro ou é preto? Ou o que eu digo, né? Eu nem mexi nos olhos, porque às vezes eles ficam amarelos, às vezes eles ficam verdes, às vezes eles ficam castanho, então eu só ignoro eles. É o que dizem. Bom, antes de qualquer episódio, a gente sempre, antes de começar de fato a conversa, a gente sempre gosta de pedir indicação, assim, para os nossos ouvintes. Uma indicação de alguma coisa que você acha importante. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um podcast, pode ser qualquer coisa que você acha que as pessoas deveriam ver, ler, assistir ou ouvir, enfim, qualquer coisa que você ache massa pra galera.
Aí fica difícil, porque a lista é um pouco grande, né? Então vamos lá. Tempo. Escolhe o primeiro que vier na mente. O primeiro que vier na mente, o primeiro que vier na mente. Gente, É sempre uma grande questão isso, né? A gente faz sempre, as pessoas sempre falam, Jéssica Gonzaga, só um é difícil. Mas é essa provocação mesmo. Indico um podcast, um poeta em cada esquina. o podcast eu recomendo um poeta em cada esquina, realmente. Olha, muito bom, sempre assim. E o Vem Pra Mesa Gamer, que é um podcast sobre games também, legal. Eu vejo algumas coisas porque tem cultura pop, tem pessoas falando sobre críticas cinematográficas também algumas vezes. Mas, pronto, livros eu indico que eu estou lendo agora nesse momento, que é Primavera com Neski Narota. É sobre o exílio, né, na época da ditadura, e é muito interessante. Um livro que eu indico, um filme que eu indico, que eu vi recentemente é El Silencio de Otro, que é um documentário sobre a ditadura franquista, pós-ditadura franquista na Espanha com a lei del Olvido, que é uma lei que não se pode falar sobre a ditadura, assim, de modo geral, assim, não se fala direito. Sim. Aí eu achei bastante interessante porque foi produzido não pelo Pedro Almodóvar, mas pelos irmãos Almodóvar. É bem interessante. Ótimas indicações. E aí a gente fez uma pergunta difícil, eu vou para uma outra pergunta um pouco complicadinha, mas que é uma boa pergunta para a gente conversar de fato. Que assim, a gente leu aqui coisas que você faz, e é uma coisa muito taxativa, de certa forma, né? E a gente quer saber quem é você. Ah, tipo... Para além Para além da sua dos biografia, rótulos né? aqui, desses nomes todos e títulos, quem é Alex? Sei lá, de onde você Quem nasceu, são seus pais, sua família. Sabe aquele papo aqui, tipo, vamos se conhecer melhor? Ok, acho que a pergunta quem sou eu é um pouco filosófica, né? Quem sou eu, eis a questão. E eis a questão, realmente, mas sou Alexios Protásio, né? Eu nasci e criado em Natal, Rio Grande do Norte. Passei 2 anos morando em Belém do Pará, logo no início da minha adolescência, então às vezes eu dou uma chiada, às vezes eu solto um égua, moleque, tá doido. E as pessoas ficam achando que eu tô chamando ela de égua, então, né? Tem algumas Você bateu o coisas cabelo assim. quando chegou. Bateu o cabelo com a Joelma. Fun fact, não, eles não escutam muito, a gente não escuta muito Calypso em Belém. E é. Mas, enfim, aí eu cheguei em Natal, eu comecei a escrever com 12 anos, só que 12 anos, né? A gente é criança ainda, então, tipo, eram os meus sentimentos crus dentro de um livro. E então os meus amigos, obviamente, queriam arrombar o meu diário para ler tudo que eu escrevia. Então, eu, como bom dramático pisciano, joguei, tipo, arranquei todas as páginas do meu livro e taquei fogo. Então, eu só voltei a escrever de novo com 15 anos, mais ou menos. Aí, eu era bem solitário, e continuo um pouco, né, solitário enquanto poeta. Eu não tenho muitos amigos poetas, assim, que escrevem, sim, mas que estão aí sendo poetas, escrevendo, lançando livros, né? Eu não tenho muito, assim, tem Leonan, né, que participou, né, do Poeta Cada Esquina, maravilhoso, perfeito, Léo, te amo. A gente também. Todo mundo ama Léo, gente, que é isso, Léo é maravilhoso. E é isso, assim, o que eu tive mais contato foi que eu chamo, assim, poesia de rua, assim, né? Eu escrevia, mas, sei lá, o lugar de poesia na calçada, né? Então, tipo, eu fiz performances, recitei poema no Setor 2, em outros cantos também, enquanto presidente do CA de Letras, quando era de Letras Português, a gente fez o Dia da Poesia, então eu fiz algumas produções, fiz algumas poesias, mas nada que eu pensei assim, eu vou publicar. Eu publiquei, na verdade, quando o Anzóis Produções fez o Sutura, né? E eu fiz, eu vou me inscrever, passei, maravilhoso. Eu fiz, foi minha primeira publicação, foi no Sutura. Sim. E acho que até agora a única. Por enquanto. Por enquanto. Você fala que você, cabeça de zineiro, é engraçado. Tenho certeza que o que Jéssica pensou quando você falou sobre
pegar as páginas do teu diário, queimar. Jéssica pensou assim, meu Deus, isso daria uma ótima coisa para um zine que a pessoa poderia queimar e tal. Quando acabar aqui, eu vou falar com ele pra gente fazer. Tenho certeza que ela pensou absolutamente Nunca isso. que eu pensei. Gente, mas imagina fazer assim, lança o zine, tá ligado? Aí todo mundo tem que ler num sarau, aí no final, o encerramento olha aí. do evento, é todo mundo jogar o zine no... Acho incrível, mas eu teria pena. Por sinal, um amigo nosso, João Ineco, poeta zineiro, ele tem um zine que ele banha em vela, né? Na cera da vela, e ele deixa no final o pavio, que é para instigar a pessoa a queimar. Mas eu nunca vou queimar aquele negócio, sabe? É uma boa proposta. Mas para quem é apegado como eu não teria, não. Ele disse que tinha gente que comprava dois, um para queimar e outro para guardar. Não sei se um dia eu faço Eu isso. acho que isso se equivale a, tipo, o rockstar, né? Aquela galera que tá aqui em banda e vai lá e quebra o próprio instrumento musical, né? Tipo, tem galera que quebra e tem galera que não quebra, vai de cada um, assim. E como é que foi esse passar da escrita confessional ali, quando você era mais jovem, até você chegar assim, não, talvez eu possa de fato ser um escritor mesmo, e não só um menino que escreve no diário. Foi, digamos assim, eu senti a necessidade, né? Eu via a poesia como uma forma de me expressar, além de ser apenas como diário, porque escrevia... O diário nem sempre é realidade, né? Você mistura um pouco de ficção, um pouco com narrativa, então, tipo, não era exatamente um diário mesmo. Eram, tipo, contos, poesias, esse tipo de coisa. Então eu passei para poesia quando eu conheci o verso livre, né? Que eu poderia escrever de qualquer forma, não tinha que ter as regras de fato. Não que eu desconsidere as regras, enfim, né? Eu gosto de muitos poemas e tal. Mas o meu verso é livre. Então, tipo, eu comecei porque eu gostava muito de ler, mas eu não escrevia, né? Passei até os 15 anos sem escrever. E eu conheci algumas pessoas que gostavam de ler também, inclusive um livro que eu estava lendo no momento, Folha, né, que é a poeta Folha, a gente se encontrou quando eu tinha 15 anos, ela estava lendo o mesmo livro que eu estava lendo, e ela também escrevia poesia. Então a gente começou, foi quando eu perdi o medo de mostrar uma poesia para outro escritor, porque quem antes queria ver minhas poesias, quando eu tinha 12 anos, eram só meus amigos que queriam ver os meus sentimentos, o que estava passando na minha cabeça, eu estava escrevendo sobre alguém ou alguma coisa, e não realmente arte. Eles queriam só ver. Mas eu comecei a escrever de fato quando eu encontrei outras pessoas. Assim, eu escrevia, mas para mostrar quando eu realmente me colocar como poeta, quando eu conheci outras pessoas. Porque eu tive outras vivências e comecei a escrever de outras formas. Foi tipo um amadurecimento para mim, né? Tipo, encontrar outras pessoas que também escreviam e tinham as mesmas afinidades que eu. Sim. E às vezes não, né? E isso é uma parte divertida também. Você não tem afinidade e você fica pá, discutindo só por... Ah, foi ótima a discussão, massa. Eu achei tão bonito. Eu sei que você estava falando do estilo de poesia, mas você fez minha poesia livre. Eu achei bonito isso, não pensando não só na estrutura, mas no fato da liberdade que a escrita também traz, né? Assim, de, sei lá, você só escrever sem se preocupar com muitas coisas. Claro que se a gente se preocupa quando é uma, né, não é só essa questão de derramar pensamentos, como você está falando quando a gente é mais novo, mas não é uma coisa que prende, é uma coisa que solta, que liberta, né? Assim, achei bonito. É tipo, eu acho que quando meio Fernando Pessoando aqui, né? Tipo, eu não escolhi ser poeta. Eu não nasci e fiz, eu quero ser um artista. Até porque artista no Brasil ganha o quê, né, gente? Então, tipo, quando eu me descobri poeta, foi quando eu me senti livre. Então, tipo, é realmente nos dois sentidos. E aí, já puxando o gancho agora que você falou sobre se entender como um poeta, a gente estava, antes de cada episódio, a gente vai buscar um pouco
conhecer um pouco mais a fundo o autor, até para trazer coisas, e foi bem difícil, né, achar algumas coisas sobre você, assim, você parece que esconde seus textos ainda. Sim, e aí, lá no... eu escondo. E aí lá no Instagram a gente conseguiu dar uma olhada e tal, e a gente percebeu uma relação muito forte sua com o próprio audiovisual, seja através das fotografias de cotidiano, né, ou dirigindo clipes, ensaios fotográficos também, até curtas, acho que tem um curta chamado Sobre Clara. Como vocês acharam isso? Eu odeio vocês! Mas, não, mentira, eu amo eles, gente. Mas fala um pouco da tua relação com o audiovisual, como a poesia também entra nisso. Como é toda essa tua relação com isso? Ah, que bom que você colocou que como a poesia entra nisso. Porque é exatamente isso, como eu vejo o audiovisual. Eu entrei no audiovisual como poeta. Porque eu já escrevia, né? Tipo, eu escrevia contos. Mas é diferente escrever um roteiro do que escrever um conto. Então, quando eu vou escrever num roteiro, eu não vou me preocupando em como me expressar verbalmente. Eu vou me pensando como me expressar visualmente. Então, a poesia que eu faço no audiovisual é visual. Sim. E áudio, que é audiovisual, né, gente? Então, foi exatamente essa relação, assim, né? Tipo, quando eu fui entrar na primeira vez na universidade, eu entrei em letras porque eu tinha esse contato com a literatura e que queria ser professor, né? Ainda quero. E logo depois eu vi essa oportunidade de expandir a minha poesia de palavras para imagens. O que exatamente o que eu aprendi no audiovisual é que... Não aprendi, mas tipo, uma coisa genial no audiovisual é como você pode passar uma poesia sem falar nada. Então, eu fui para esses dois extremos, em que eu escrevo e falo tudo, e eu sou repetitivo pra caralho. Não, pode, só vai. Repetitivo pra caralho, inclusive muita gente reclama, mas eu faço vamos. É assim, e eu gosto. E eu saí disso pro extremo, de tipo, eu quero fazer uma poesia. Claro que no filme que eu vou fazer tem diálogos, tem tudo isso e tal. Mas a minha parte favorita é quando eu consigo passar o sentimento poético, né? Passar essa poesia sem eu falar nada. Sim. Sem nenhum personagem falar nada, enfim. Eu acho que essa é a principal relação para mim entre poesia e audiovisual. Acho massa. Acho que é um processo muito interessante, assim, quando a gente entende que a poesia não necessariamente precisa ser só escrita ou ser só falada, né? Que muitas vezes a gente pode usar do nosso próprio corpo, e você que também é performer sabe disso. Eu acho que a primeira vez que eu fiz de fato uma performance solo, eu entendi durante a performance que a poesia vai muito além do que é escrito, do que é falado, né? E ali eu me senti num estado poético extremo ali, que eu não precisava falar nada, meu corpo era poesia. E como é que é isso pra você também durante essas performances que você faz? Como é que é essa tua relação cotidiana com a poesia? Então, são duas coisas diferentes, né? Sim, Calma. Sim. A minha relação, assim, cotidiana com a poesia é muito simples. Não tem muito devaneio, assim, não. Eu acordo, né? E, tipo, a cada coisa que eu vejo é uma coisa diferente, né? Eu tô me repetindo, pra vocês entenderem. É uma coisa diferente. Então, é aquele olhar que você percebe uma coisa que outras pessoas podem ter percebido também, ou só você pode ter percebido, mas você vai, tipo, ver aquela cena, ou ouvir aquele diálogo, ou pensar sobre a própria vida, o que você vai fazer, o que as pessoas estão fazendo. Pegar aquilo e simplesmente, tipo, digerir. Então, tipo, minha relação com a poesia é essa. Tipo, eu acordo, eu digiro o dia a dia e o que eu tô sentindo e eu simplesmente vomito no meu caderno. É basicamente isso. É tipo, como diria Belchior, né? Minha alucinação é suportar o dia a dia. Uhum. Então, minha poesia é suportando o dia a dia, que é... Cotidiano mata a gente, às vezes, né? Sim. Falando sobre intervenção,
ainda nas nossas pesquisas, eu vi que você fez uma intervenção com o queridíssimo Leonan, que você já falou aqui. A sua cara é meu filho. Bom, era o que estava lá, intitulado Intervenção Poética pela Morte dos Trabalhadores da Terra. Sim! Nós fizemos! Nossa, foi lindo! Chega, gritei aqui agora, gente. Foi mal. Eu vi, assim, e reiterando, temos um episódio com o Leonan Cunha. Se você não ouviu nem viu, vá lá depois de ouvir esse aqui, obviamente. E eu queria saber como foi a criação. Acho que criar uma intervenção é um processo muito intenso. Fazer a intervenção é um processo muito intenso. E o pós também é uma coisa muito intensa sempre, de ficar reverberando ainda tanta coisa. Então, conta um pouquinho desse processo. Primeiramente, foi massa, né? Mas a conjuntura foi o seguinte. Eu e Leonan éramos de um projeto de extensão chamado Mutirum. Então, na seleção-formação do Mutirum, naquela época, a gente fazia intervenções poéticas enquanto os alunos passavam de uma discussão para outra. Então, no meio do corredor, eles encontravam a gente fazendo uma intervenção poética. E como o Mutirum é um programa de direitos humanos, muito ligado às questões de terra também, então a gente fez essa intervenção. A gente era ligado com o MST, a gente tinha alguns contatos e tal, então a gente pautava muito a demarcação de terras indígenas, grandes latifúndios que deveriam ser divididos e essas coisas. Então isso coube dentro desse projeto de pesquisa que era o Mutirum. Então, essa performance que a gente fez foi exatamente para a galera sair um pouco da teoria, né, que estavam passando, para olharem como é a prática, entre aspas, né, porque aquilo não é a prática, aquilo não é o MST. Mas a gente tentou, né, criar ao máximo a atmosfera que seria a morte de um trabalhador da terra, que acontece diariamente, várias vezes. E foi lindo, porque, né, a gente teve... Quem se recitou foi Leonan, né, a poesia, e foi um funeral de um trabalhador que morreu lutando para ter a sua própria agricultura familiar, agricultura de subsistência, né, morto pelo coronelismo, morto pelo sistema, morto por um sistema de trabalho que só serve às grandes corporações e mata, e mata, e mata gente pobre, mata o trabalhador de terra, mata o trabalhador do campo, mata o trabalhador da cidade, mata pessoas sem teto. Enfim, tipo, era uma performance necessária. Assim, eu admito que não foi tão criativa quanto eu acho que vocês podem pensar, assim, de modo geral, mas a gente achou bastante pertinente para aquele momento. Que foi uns 10 anos atrás, mas eu acho que, Léo, a gente deveria fazer outra, hein? Assim, antes das eleições. Sim. Não, mas eu acho que a intervenção, o principal, talvez, o mais importante, não seja nem essa construção do que você está dizendo aí, sei lá, do que a gente ficou pensando que seria uma coisa muito estrambólica, perfeita, sei lá. Eu acho que diz muito mais sobre a mensagem e principalmente como chega e reverbera no outro e na gente também, né? Eu acho que, por isso que eu falei do pós. O pós sempre também é uma coisa que fica moendo a gente por dentro, assim, de uma forma muito intensa. Eu acho que tem uma transformação sempre muito doida de quem assistiu e de quem fez, mesmo que tenha planejado tudo ali antes e sabe o que vai rolar, mas existe esse processo, né? Enfim. Então... A intenção era exatamente humanizar o processo de seleção-formação para o projeto de extensão. Sim. Que era só teoria. Ok, a gente viu um vídeo sobre pessoas que foram despejadas. Ok, a gente lê um texto sobre o terceiro setor. Mas como é que a gente vai mostrar isso na prática? Né? Então, a gente fez essa performance exatamente para pegar naquele ponto poético, assim, que cada um tem um pouquinho, para dizer, ó, é assim que é lindo, é uma performance, é poético, mas é assim que acontece. Foi exatamente para reverberar nessas pessoas. Sim. Para continuar a luta, assim, porque poesia também é luta, né, gente? Mais do que nunca, poesia é luta. E essas intervenções têm justamente esse objetivo, né? A gente estava falando ali sobre o cotidiano matar, né?
eu acho que tem muito isso da gente vir nesse fluxo automático, e a poesia, a performance, ela quebra um pouco isso. Às vezes ela nem precisa ser tão criativa, mas só o fato de você chegar lá e, sabe, empurrar a porta e dizer, olha, sai aqui 2 minutos do teu dia a dia, vê isso aqui e depois volta. A pessoa volta diferente, sabe? A pessoa Com volta... certeza. Isso, aquilo afeta ela de uma forma totalmente diferente. Eu sou a favor de mais performances. Muito mais performances. Sim. Vamos para mais um poema. Eu acho que está numa boa hora para falar Eu de poesia. acho também. Dessa vez um em português para o público não rir do meu espanhol, né, gente? Beste Vamos lá. coisa. Não, nosso público é formado em temporadas de Rebelde. Pode... Eu também! Eu chego cantando Rebelde com a minha orientadora. Ai, meu Deus, ela vai ver isso, Thay. Da próxima vez a gente fala sobre isso. Vamos lá, agora um poema. Né? Paripatético como um pastor sem rebanho, caminho pelo uivo dos ventos. Sou eterno e sólido como nossa cordilheira, mas suave de peito e de mente. Sou tudo ao mesmo tempo que sou nada. Sou tudo ao mesmo tempo que sou nada. Olha aí. Mas temos um recadinho. Galera, antes da gente voltar aqui para nossa conversa rapidão, né, a gente queria só lembrar que essa 4ª temporada está sendo realizada com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2022. E que também a gente conta com a parceria do Estúdio Carlota, da vereadora Brisa, né, da Human Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet, Hidro Nordeste e a Livraria Cooperativa Cultural. Inclusive, todos os nossos ouvintes que forem lá na livraria, né, lá na UFRN, e avisarem que chegaram por nós, vão ter 15% de desconto em qualquer livro de poesia potiguar. Então, Ai, vão lá e peguem o de vocês. Arrasou, viado. Ei, não, galera, mas eu acho importante comprem poesia potiguar, Poesia né? potiguar, Acho né, que, gente? acima de qualquer coisa, a gente tá fazendo isso aqui para incentivar o conhecer, né, da poesia potiguar, desses poetas. Tem muitos poetas que a gente já entrevistou aqui que tem um monte de livro lá, então 15% é um descontinho bacana. Massa. Viu? Não é? Não comprem da Amazon não, gente. Comprem Não dos compre da autores, Amazon, não dos compre da autores. Amazon. A gente viu também que você participa de muito dessa questão de movimentos sociais. No seu próprio discurso fica bem claro, né? Movimentos sociais, políticos, e que recentemente você fez parte desse projeto de extensão chamado Ventanas de la Libertad. Eu tava pensando. Olha aí, vai ser a hora que vai falar isso. Falar Claro. sobre isso. Vamos, que tem como objetivo exatamente dar essas oficinas para pessoas privadas de liberdade. E aí, conta pra gente, explica o que é, para as pessoas que não sabem, explica o que é esse projeto, qual a importância dele para a sociedade e como ele reverbera em você e na sua própria poesia. Como começar? Vamos lá, gente. O Ventanas de la Libertad, @Ventanas de la Libertad, é um projeto criado por professora doutora Tayane Silva Campos, que é minha orientadora, e que nesse primeiro momento a gente está dando oficinas de espanhol para privados de liberdade na PAC Macau. Mas o objetivo do projeto é... Ok, eu fiz uma pausa, minha orientadora vai me matar agora. Mas eu fiz uma pausa, mas é porque eu ia pensar por onde começar. É um projeto de formação de professores. Porque muitos autores da educação até hoje, né, eles pautam que não é dever da universidade preparar o aluno, o professor, o futuro professor, para o trabalho em si como professor. E Tayane já tem outro posicionamento, que não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria. Então, sim, a universidade é responsável por essa parte. Então, é um projeto de formação de professores, né? Enquanto a gente lê a teoria, a gente pratica ao mesmo tempo. As oficinas, elas não são normalmente, né? Mas também tem de gramática, elas são... por exemplo, a gente pergunta para os recuperandos, né? A gente chama de recuperandos. Alguma coisa que eles têm dúvida, alguma coisa que eles querem saber sobre, né? Nós pesquisamos sobre o assunto e damos as oficinas em espanhol.
Sim. Então, tipo, além do conhecimento espanhol, vai algum conhecimento de mundo que eles mesmos pediram. Não que a gente se coloque como professor de história, ou professor de geografia, não. A gente não vai dar aquele conhecimento propriamente dito, mas a gente vai dar aquela palhinha para a gente poder fazer a oficina e eles, né, poderem aprender a falar espanhol. Inclusive, a maioria já fala em espanhol, mesmo tendo alguns que não são alfabetizados. Então, é, tipo, muito interessante. E a segunda parte desse projeto, que vai vir agora nessa segunda parte do ano, do ano, é a leitura por redenção. Então, a gente vai dar oficinas de literatura. Inclusive, já que estamos aqui ao vivo, eu soube que Jéssica fez uma oficina de literatura, então vocês dois estão convidados a, pelo menos, conhecerem o projeto, quiserem dar uma dialogada. Sim. Mas é mais ou menos isso, assim, né? Tipo, um projeto de formação de professores com a intenção que os alunos saiam com um conhecimento sobre a América Latina, um conhecimento crítico sobre o que a gente está debatendo. E a orientadora vai me matar, gente, calma. Não, ela vai entender. Não vocês cortam, dá umas cortadas assim, dizendo que eu... Mas é exatamente isso, tipo, mostrar que tipo, nós também somos latino-americanos, né? A gente, no Brasil, a gente está muito voltado assim, para o inglês, para a Europa, para os Estados Unidos, etc. A gente esquece que a gente faz parte da América Latina, até porque a gente tem outro idioma, né? Nós somos latino-americanos, então, tipo, se colocar como latino-americano, falar sobre a América Latina, sobre os problemas da América Latina, sobre as coisas boas da América Latina, pensar criticamente sobre a educação bancária, pensar criticamente sobre a educação eurocêntrica tipo, por exemplo, né? Chega a educação eurocêntrica, a educação bancária e simplesmente arranca da gente as nossas próprias subjetividades, né? Tipo, a gente tá aqui para decorar alguma coisa sobre educação e a gente decora, a gente sabe o que é matemática, a gente sabe o que é química, a gente sabe o que é essas coisas, mas a gente não sabe o que é um pré-A, né? A gente é porquinho da Índia, né? Mas tipo, a gente não sabe o que é um pré-A, então, tipo... Essa é uma das funções do projeto, né? Fazer uma educação que não desconsidere a subjetividade do aluno. Inclusive, é uma coisa retroalimentativa entre aluno e professor. A gente vai perguntando para eles o que é que eles gostariam de ouvir, de saber e etc. Então, é um projeto super legal e eu gostaria de fazer parte dele para sempre, né? E estamos expandindo ele agora, né, nesse segundo semestre. Ele funciona lá em... Você falou em Macau? É Macau? Ele funciona na UFRN. Ah, tá. E nós damos aula online para a PAC de Macau. Tá, entendi. Mas nesse segundo semestre nós vamos trabalhar com presídios em Natal com a oficina de literatura por redenção. Caramba, que massa. De pena. Foda. Muito bom, né? Existem projetos que são incríveis, assim, nesse sentido, que trazem essa questão da literatura, da educação de uma forma muito... eu odeio essa palavra, humanizada, porque eu acho muito louco falar humanizada quando nós somos seres humanos, né? Sei lá, é redundante, mas o pior é que ultimamente parece que as pessoas estão sendo cada vez menos humanas. E aí é muito desafio. Acredito que tenham desafios também, né? Assim, de se conectar com essas pessoas. Eu falo, por exemplo, eu faço o projeto na Casa Durval Paiva, que é uma outra conjuntura, né? Outras questões, mas é um processo também de descobrir esses espaços do outro, de como chegar. Não é como se a gente estivesse dando necessariamente uma oficina de escrita, ou seja lá do que for, para uma pessoa que se inscreveu na tua oficina, né? Você está indo até ela, invadindo, entre aspas, ainda que gentilmente, esse espaço. E ter essa troca de uma forma fluida é desafiador, assim, você conseguir ir gentilmente abrindo esses espaços no outro, né? Enfim. Com certeza. Até porque ninguém pensa igual a um. Principalmente meus alunos não pensam igual a mim. E eles pensam diferentes uns dos outros. Sim. Também. Então a gente tem que realmente pegar a subjetividade de cada um para poder trabalhar com cada um,
E ao vivo também dizemos, pode contar com a gente, né? Ah, Na não, sem oficina, dúvida, sem dúvida. A assim, gente tá bom. gosta. Eu vou Tá perturbar gravado, vocês né? aí, Tá viu? gravado. Ó. Se tem uma coisa que a gente gosta é estar dentro de escola, estar dentro desses espaços públicos que precisam e querem, enfim, de poesia. Inclusive, se tiverem professores, outras pessoas com projeto que queiram nos chamar para a sua escola, se sua escola for pública, iremos de graça. Se for particular, compra nossos livros que a gente vai. Vamos meter a facada no particular, porque sim. Né? Mas nada mais justo, não deixa de ser trabalho, né? Sim. Você até comentou aqui que eu achei interessante e eu queria trazer para a nossa conversa que quando eu falei que Folha estaria aqui, você ficou bem animado. Sim. Foi muito bom de ouvir até o áudio, você dando um gritinho de felicidade. E aí você falou da importância, você falou um pouquinho aí dessa importância desse encontro, né? De ter uma pessoa que escreve, não apenas queria te ler, mas que também escrevia e tinha essa troca. Mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa importância da existência, sei lá, e desse encontro com Folha, acredito também em Leonan, enfim, mas desse significado de ter uma pessoa que escreve que você pode compartilhar. Com o Leonan foi mais distante, assim, a gente sabia que um outro era poeta, um lia uma poesia um do outro, mas a gente nunca foi muito de conversar sobre poesia. Mas com Folha, realmente, foi grande, assim, né? Tipo, eu tinha... Antes de entrar na FRN, eu conheci Folha, né? Então, a gente já escrevia... Talvez Folha seja uma das primeiras pessoas que eu deixei ler uma poesia minha. Porque, finalmente, eu encontrei alguém que estava querendo ler a minha poesia e não descobrir o que eu sinto. Sim. Né? Então, e aí eu conheci Folha, conheci a Lala, que é outra poeta também. E nós três, a gente brincava que a gente era os 3 personagens do livro do Encontro Marcado de Fernando Sabino. Que era o Hugo, o Eduardo e eu esqueci do terceiro. Gente, péssimo. Mas enfim, cada um era um, mas a gente sempre trocava porque a personalidade é fluida, né? Tipo, às vezes a gente tá de um jeito, a gente tá de outro. Então, a gente saía pela noite andando e recitando poesias assim, tomando nossa cana, obviamente, recitando no meio da ribeira, às vezes encontrando lugares que vão recitar poesias, que tem uns sarais de poesias pra gente recitar. Inclusive, lembrei agora que a gente fez parte de um grupo de poesia. A gente criou esse grupo de poesia, o qual eu esqueci o nome agora também, que a gente só fez uma performance, para falar a verdade. A gente fez uma performance de terrorismo poético nos Bosques dos Namorados, em que a gente ia com as perguntas bem aleatórias para as pessoas, tipo... Eu esqueci o nome do livro também. Gente, eu tô horrível. Eu acho que é do Pablo Neruda, talvez, que são algumas perguntas disparadoras que a pessoa fica um pouco desconfortável porque não sabe o que responder, né? Eu chegava para uma pessoa e perguntava: desculpa, licença, mas onde fica o centro do oceano? Né? A pessoa... Olha, eu não sei te dizer. Vai ali na coordenação do Parque das Dunas que talvez eles saibam te informar. Então, tipo, a maioria foi assim, né? Sim. Tipo, eles eram chocados com uma pergunta disparadora que eles não se perguntavam normalmente. Então, pra mim foi importante essa única performance desse nosso grupo, porque uniu bastante, principalmente eu, Folha e a Lala, que já éramos unidos, né? E a partir desse grupo a gente viu a probabilidade de criar grupos de poesia, de poder colocar poesia na rua, de poder recitar, de poder fazer algumas coisas, de, sei lá, escrever uma poesia e colocar no carro de alguém porque vai fazer o dia dessa pessoa melhor e você nem conhece essa pessoa. Enfim, coisas assim. E aí eu fui crescendo, né, como se fosse muita idade, assim. E minha poesia começou a ficar mais pra mim de novo, né? Tipo, inclusive tive que procurar várias antigas, colocar no meu caderninho aqui, de novo, que tá aqui. E passando por essa fase que eu acho que durou bastante tempo
de como eu escrevo, eu tô agora experimentando finalmente, porque eu nunca pensei em experimentar novos estilos de poesia. E eu tô pensando em começar a experimentar poesia erótica. Sim. E você falou dessa questão de estar, depois de um tempo, ficou mais recluso, né? Voltou para esse cantinho de escrever só para si, no caderninho. Uhum. E aí você tá agora aqui com a gente, assim, jogando Uapá. os poemas para todo mundo. Para os milhões de ouvintes que nós temos. Meu Deus, 1 milhão de seguidores me ouvindo. Como é que chegou isso pra tu também, esse convite, né? Diante dessa pergunta, dessa tua história, você tá falando desses processos de se fechar e ser mais reservado em alguns momentos e tal, e não ter essa poesia tão divulgada, né? Não ser uma coisa que você trabalhe divulgando na internet e tal, e do nada vem a gente e diz, aí, vamos ali falar sobre sua poesia, essa poesia que você guarda aí com tanto afinco no teu caderninho. E alguém tem coragem de dizer não a Jéssica? Isso é um bom ponto. Você vai vir pro meu podcast, não? Porque eu tô nervoso, e ela bem pianinho, tipo, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, vai não sei o quê. Como é que eu vou dizer qualquer coisa não pra uma pessoa dessa? Eu fico nervoso todos os dias na presença dela. Mentira. Que fofinho. Ai, gente. Qual era a pergunta? Como é que foi, assim, como é que tá sendo... Não, como é que foi, na verdade, receber o convite, já que tem esses processos de reclusão e guardar? Então, agradeço a pergunta porque foi muito doido isso. Foi muito pontual, porque eu tava procurando poesias antigas minhas, eu tava transcrevendo elas de novo, eu tava escrevendo de novo, assim, e eu tava num processo exatamente de pensar no meu primeiro livro. Então, nesse processo de pegar as minhas poesias e continuar escrevendo, etc, 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 parece que vocês estavam, sei lá, tipo, dentro do meu computador, o Google ouvindo e foi pra vocês, assim, tá ligado? E vocês me chamaram, tipo, foi no timing perfeito. Tipo, eu tava já reunindo algumas poesias, pensando em futuramente colocar um livro e tal, e de repente recebi o convite. Tem alguém me ouvindo? Tem câmeras aqui? Eu tenho que ser sincera com você. Quando a gente sentou para conversar sobre quem iríamos convidar, a Alexa falou o seu nome, entendeu? E a gente convida a galera da Nubi pra instalar câmeras em todas as pessoas que a gente vai entrevistar. E é isso. E aí tá lá. Ei, eu só não duvido disso porque um amigo meu foi chamar a Alexa e fez Alexis e ela acendeu. Olha aí. Ó, ouvintes podem fazer esse teste. A Alexa responde. A Alexa responde por Alexis. Daqui a pouco você fala, Alexis, fala um poema. Ela faz, vou falar. Aí fala um poema teu. Já Já pode ser pensou que divulgação. loucura? Gente! Bug do caralho. Meu Deus! Eu vou perturbar todos os meus amigos que tem uma Alexa e pedir pra Alexis resultar um poema. Meu Deus. Genial. Muito bom. E do jeito que ela é poliglota, ela já vai falar. Inclusive, falando sobre isso, né? Tava curioso aqui. Você escreve poemas em... Notoriamente, a presença da língua espanhola, né, na tua vida é muito forte. Você falou sobre esses estudos da América Latina, se entender como uma pessoa latino-americana. E, enfim... Como é que é pra você essa questão de escrever em outra língua? Como é esse processo? Se é, hoje eu vou escrever em português, hoje eu vou escrever em espanhol, ou sai? Como é que funciona isso na tua escrita? Sai. É tipo... Eu tô muito envolto de algo que é de determinada língua. No meu caso, mais espanhol e inglês. Inglês eu sou péssimo em falar e em escrever. Eu sou um pouco melhor em espanhol, mas também não sou tão bom assim. E então, tipo, às vezes eu estou sem querer pensando em espanhol e às vezes sem querer eu estou pensando em inglês. Então, até se eu penso em traduzir na minha cabeça, pra mim, não fica o mesmo sentimento que eu pensei na língua original. Sim. Porque querendo ou não querendo se perde alguma coisa nas traduções, a gente sabe disso. Mas não só isso, tipo, fica mais forte pra mim se eu pensei na língua original, escrever na língua original. Tipo, eu tenho um poema em inglês que eu adoro ele, adoro assim, né, até certo ponto, porque, enfim... Digamos que eu sou um poeta meio emo e digo que eu não gosto das minhas poesias. Mas eu acho passável esse inglês, mas o meu sotaque é terrível.
né? Aquele sotaque latino-americano, que eu não tenho vergonha nenhuma de ter sotaque latino-americano, mas às vezes fica incompreendível mesmo. Mas Dizem que é um charme. eu acho um charme. A galera fica querendo corrigir, eu falo assim, Luke mesmo, Luke. É. Você tá falando de Lucas ou... Olha, não, os dois. Luke. Eu tô bem feliz, assim, da gente estar tendo essa conversa. Acho que veio numa hora bem massa de poder conhecer você um pouco mais. Eu falei, atrás das câmeras, a gente teve um encontro há muitos anos atrás, através de amigos. Corta a cena, anos depois, você se inscreveu no fanzine online, né, do Sarau das Minas, o Sutura esteve presente, foi uma honra. E aí, depois disso, você continuou nesse radar de estar próximo, de querer conhecer um pouco mais. Termina aqui esse podcast, é para que as pessoas conheçam poetas, mas também é uma desculpa para a gente conhecer mais um pouco algumas pessoas. E, enfim, eu estou muito feliz. Acho que tivemos uma conversa bem interessante. As suas poesias são maravilhosas, assim, poder ter essa troca, te ouvir aqui e conhecer um pouco mais dessa pessoa que eu via só pelas redes sociais e pouco também, né, essa pessoa low profile. E muito feliz que esse podcast, esse encontro tenha vindo num momento tão reflexivo e de reencontro, ou não sei se eu posso dizer reencontro, mas vou usar essa palavra reencontro com a poesia, com a tua poesia. Espero muito em breve estarmos no seu lançamento de livro, para, enfim, pegarmos nossa dedicatória com muito carinho e ler esses poemas deliciosos. Então, muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Eu que agradeço. Quando você perguntou se eu podia vir para um poeta em cada esquina, eu que me senti honrado. Eu fiquei, nossa, gente, como eu tô chique, tenho nem roupa para ir. Inclusive, eu não tinha, viu? Até 5 minutos antes de sair. Foi muito difícil escolher o outfit aqui. Só lindíssimo. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar aqui? Alguma pergunta que a gente não fez? Alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar? Ou você acha que foi? Mas também se não tiver, não tem problema não. Mas se tiver também, quiser falar, enfim. Eu tô tentando pensar em alguma coisa assim, divertida, assim, que eu podia falar. Se você hoje tivesse que escolher um único livro para ler pro resto da sua vida, que livro você escolheria? Muito apresentadora do programa. Bate bola, jogo rápido. Pelo resto da minha vida. Só um livrinho. Vocês vão me achar muito emo agora, gente. Meu Deus do céu. Vai. O livro do Zé Sossego, Fernando Pessoa. Olha aí. Querido. Toca no X0, brincadeira. Hoje o encerramento vai ser assim. Mas é isso, acho que a gente teve uma conversa assim muito, muito massa, né? Deu pra entender um pouco. Eu acho que, como a Jéssica já falou, o maior intuito disso é que as pessoas também possam entender o lado humano do poeta, né? Às vezes a galera olha pra gente que escreve e não entende que a gente é pessoa normal, só que a gente escreve, né? E aí quando a gente ouve falando sobre as coisas, as dores, enfim. Normal, mas homem, tô brincando. Não, medicado eu sou normal. Às vezes. Medicado eu sou normal, tá? Mas eu acho que é isso também. Gostaria de agradecer. Pra gente é muito, muito importante te ter aqui, né? E para finalizar, as coisas que a gente vai pedir primeiro, deixar o espaço aberto para você falar o que você quiser. Depois, dizer um pouco dos seus próximos passos. Você falou aí sobre o livro e tal. O que você tá pensando para esse ano, pro ano que vem? Quero lançar um livro, mas vou fazer tal coisa, e deixar suas redes sociais. E para finalizar, um poema. Muita coisa. E para finalizar, um poema. Adorei. Então, daqui pro final do ano, eu tô com alguns roteiros, né, engavetados para quando sair algum edital. Inclusive, né, a Setorial Audiovisual está lutando bastante para a gente conseguir uma verba interessante para a gente começar a produzir substancialmente aqui no Rio Grande do Norte. Então, com essa luta que a Setorial está fazendo e a classe audiovisual está fazendo também,
eu tô com esses projetos engavetados e eu espero que eles saiam da gaveta para pelo menos o próximo edital, talvez assim, Natal, não sei quando vai ser, eu acho que vai ser o primeiro. Aí eu não sei se eu vou fazer ele para produzir, de fato, ou se para desenvolvimento de roteiro. Mas aí vão ter mais um passarinho me contou, eu não sei se eu nem posso falar isso aqui, mas que vai ter mais 2 editais depois desse Natal. Fora a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc. Ou é o som mesmo, mas não sei. E que eu também pretendo inscrever os meus projetos, porque eu tive na universidade, eu só fiz um filme, né? Eu fiz sobre Clara. Eu fui diretor e um dos roteiristas. E foi o meu primeiro filme ficcional, era até 8 minutos. Então, tipo, eu fui muito limitado ao fazer, até porque foi na universidade. Então, não saiu do meu gosto. Então, essa é a chance que eu tô vendo aqui de fazer um trabalho em que realmente seja a minha cara. Então, aí, uma das coisas é inscrever esses meus roteiros nos próximos editais para, enfim, vocês verem os meus filmes futuramente, né? E o livro eu não sei quando vai sair. E eu tava até combinando com o André Lourenço, da gente também ir para outra vertente, né, da arte, que é a fotografia. Eu também sou fotógrafo, porém um pouco aposentado, né, faz um pouco de tempo. E a gente começar a tirar algumas outras fotografias também, junto com o André, a gente vê alguns conceitos e tal. Coisa super nova, assim, nova no sentido, eu falei ontem à noite com ele. Sim. Né? Então eu não sei se vai sair, mas também é uma coisa que eu espero sair até o final do ano. E trabalhar bastante no Ventanas, né? Porque vai ter a oficina de literatura por redução de pena, vai ter as oficinas de espanhol. Então, tipo, trabalhar no Ventanas, pra mim, tá sendo, pra mim, meu gás, assim, porque que tipo de projeto, né, em 2022, no governo Bolsonaro, até antes disso, trabalha com direitos humanos a esse ponto, né? Tipo, não é dever do Estado, mas o Estado não faz, né? Tipo, então eles colocam um monte de gente dentro de um cárcere e foda-se, você não merece educação, você não merece comida, você não merece nada, você é um substrato de ser humano, né? E eu acho o Ventanas revolucionário em relação a isso, né? Porque a Tayane, viu, né, essa necessidade, não só ela, né, outras pessoas, mas enquanto a FRN viu, né, que nós precisamos ser agentes para poder mudar alguma coisa. Não é que o Ventanas vai mudar o mundo, mas vai mudar o que a gente pode mudar. Então por isso que a gente aceita voluntários, né, tipo, pra gente compor mesmo, fazer uma coisa substancial, porque além de ser satisfatório para nós, também é satisfatório, obviamente, para quem está aprendendo. E, tipo, ouvir coisas como... a gente só foi presencialmente uma vez até Macau. Ouvir coisas como: eu coloquei minha melhor roupa para encontrar vocês. Eu vou chorar aqui, né? Eu chorei 3 vezes lá, eu vou tentar não chorar aqui. Mas... Quando me falaram isso, eu pensei: eu coloquei minha melhor roupa para ver vocês também. Então, tipo, é essa coisa mútua que eu acho extremamente importante, principalmente nessa conjuntura política que a gente tá agora. Porque a gente tem a parte de vamos jogar a bomba no presídio para todo mundo morrer, e temos a parte de não. Essas pessoas são humanas. É isso. Deixa também, se quiser, as suas redes sociais, caso você queira que as pessoas te achem. Pode ser que você queira que as pessoas não te achem, tá tudo bem. Tô dizendo aqui que eu sou low profile. Mas gente. deixa aí, então, quem quiser entrar em contato com você e tal. Ok, eu uso mais o Instagram. Não me procure no Twitter, eu não tenho Twitter de jeito nenhum, ok, gente? Tipo,
Nem tentem, assim, porque se vocês encontrarem algum Alexis Protásio lá, não sou eu. Mas a arroba do meu Instagram é arroba Alexis Protásio. Sou muito criativo, né, gente? E quem quiser seguir o Ventanas, arroba Ventanas de la Libertad. Eu acho tão bonitinho o espanhol, né? Ai, meu, acho fofo. Enfim. Acho que, enfim, é isso. Muito obrigada. Eu fiquei emocionada com esse final. Acho que foram falas bem bonitas. E, enfim, mais uma vez só gratidão. Foi incrível. Obrigada Realmente mesmo. não tem nem como dizer não pra cara assim. Eu fico tipo, eu que agradeço. Obrigada. E sua poesia. A hora da poesia. Essa aqui eu vivo mudando essa poesia, mas atualmente ela está desse jeito. Vamos lá. Fragmentário sou. Guardo copiosamente meus pedaços. Imaterial, fora do meu corpo, são incógnitas. Meu eu incorpóreo grita, faminto de sentidos, substrato de instantes, precário de qualidades, intangível de talento. Escrevo-te com a alma, pois cada palavra é instante de mim. E já que perdi todos os sentidos e os pedaços, me entrego ao delírio da ficção e me nego ao teatro do imaginário coletivo. A lógica é invenção do hoje, e quanto a hoje, amanhã terá passado. Sou instantes de desassossego. Sou a dialética do medo, pois sem ele seríamos apenas um recipiente de coragem tola. Olha aí. Obrigada. É isso, gente. Depois desse poema lindo, a gente vai terminando essa conversa, né? A conversa acabou, mas não sem antes lembrar de que essa 4ª temporada foi realizada com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2022. Também contamos com a parceria do Estúdio Carlota, Livraria Cooperativa Cultural, da vereadora Brisa. Quem nos veste é a Human Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet e Hidro Nordeste. Para saber mais sobre o convidado deste podcast, basta acessar nossa página lá no Instagram, @umpoetaemcadaesquina. Também estão disponíveis os vídeos poemas. E agora temos uma novidade, estamos no TikTok. Então vão lá, podem nos buscar, @umpoetaemcadaesquina. Esse podcast também está disponível no nosso canal no YouTube, no Spotify, no Deezer, e conta com a produção de Anzóis Produtora, assessoria de imprensa Comunica Acesse, captação e edição de áudio e de vídeo pela Nubir Produtora, identidade visual por Felipe Anjo e Gonzaga Neto, e ele foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso, se curtirem, vão lá, compartilhem com seus amigos, né? Marquem a gente, marquem todo mundo que queira ouvir, e esperamos vocês nos próximos episódios. Enquanto vocês não esperam o episódio daqui a 2 semanas, ouçam os anteriores, que tem pelo menos 20 aí pra vocês ouvirem. Um cheiro e até a próxima. Um cheiro. É isso.